aí a imagem do Vidal. Vou continuar falando de Copa do Brasil, mas coloca só a foto aí do Vidal, por favor, pra gente mostrar o que... Ele cavou a vinda, né? A esposa botou a camisa do Flamengo, ele botou a camisa do Flamengo e agora ele coloca ali uma foto dele com o Sanches. Quero falar de campo, então ouvindo o Felipe Facincani, coloca na tela pra gente desenhar um pouquinho desse jogo de amanhã, falando sobre um visitante e um mandante, o ano de Flamengo e Galo. Ó. Aí, ó, 20 jogos fez o Galo, 19... Ao contrário, 20 jogos fez o Flamengo, 19 fez o Galo nessa temporada. A gente tá falando de Flamengo mandante e Galo visitante, como vai ser amanhã. O aproveitamento do Flamengo como mandante é maior do que o do Galo como visitante. Fez mais gols, sofreu menos gols. E aí, quando a gente pega ali em resultados, tem um jogo a mais, tem mais vitórias, também tem mais derrotas do que o Galo. Facincani, você... É o que conta aproveitamento. Então tá bom. Então o aproveitamento do Flamengo como mandante é melhor do que o Galo como visitante. O placar do jogo até aqui é 2-1 pro Galo. E amanhã? Essa vantagem é quão grande diante desses números que a gente está vendo aí? O Galo só perdeu 2 em 19, hein? É, mas o Atlético, ele também tem uma proporção de tropeços na mesma quantia quase de vitórias, né? Um Atlético que oscila um pouquinho mais fora de casa. Agora, o empate para ele resolve, tem o seguinte, né? Pode perder de 1-0 que tem pênalti. Mas você quer ir para pênalti? Não, ninguém tá querendo isso. Ah, mas seria legal. Não, pra quem tá assistindo, ótimo. Mas seria pra quem maravilhoso. vai matar os caras do coração. Agora é o seguinte... Eu vou assistir outro jogo. Tá bom. O Atlético Mineiro, esse ano, ele tem sido um time que oscila mais, né? E muito também pela essa forma do Turco jogar, de ser um Atlético que em muitos momentos ele faz um gol e depois quer valorizar muito o posse de bola, um Atlético Mineiro com principalmente problemas no seu setor direito do campo. Eu vejo ainda o Mariano voltando à sua melhor forma, passou por um tempo lesionado, quando joga o Guga praticamente não existe marcação, que é um jogador que tem uma deficiência muito grande nesse quesito. Ou o Jair ou o Alan está jogando às vezes, aliás, o Jair está jogando um pouco mais à frente, não desalinhado com o Alan, não é isso, mas ele tem jogado numa faixa que o Alan está sendo praticamente o único homem de contenção e o Jair formando uma linha mais à frente. Isso, para mim, descaracterizou um pouco daquilo que o Atlético tinha de equilíbrio nessa marcação e de suporte ao lateral. Então, talvez corrigir esse tipo de problema. Não sei se o Turco está pensando nessa forma, mas eu, se fosse ele, jogaria com o Jair e com o Alan mais alinhados e aí você ir soltando de acordo com a partida, principalmente o Jair, que é um cara de mais chegada, para atacar o espaço quando o Atlético tiver a bola. É um Atlético que, em muitos momentos, ele, quando consegue fazer o resultado, ele se segura um pouco mais, deixou de ser um Atlético mais proativo, contra um Flamengo que em casa está ganhando corpo, está ganhando força. Vai ser o grande teste do Flamengo em casa nessa temporada, sem dúvida alguma. É o maior jogo que o Flamengo pega em 2022 jogando em casa. É o jogo para a gente ver se, de fato, aquele 7-1 com o Tolima, ele foi apenas um caso isolado contra um adversário que foi muito desguarnecido contra o Flamengo, ou então uma semente plantada de algo que, de fato, tende e pode evoluir. Né? Porque capacidade do elenco a gente sabe que tem, jogadores bons então nem se fala, mas o que falta ao Flamengo é conjunto. Para você jogar contra esse Atlético Mineiro hoje, aliás amanhã, vai ser preciso conjunto. Um Flamengo mais agressivo, mas principalmente protegido para não dar aquilo que justamente o Atlético tem de vantagem, contra-ataque. Mas o Flamengo do Maracanã é melhor que o Flamengo do Mineirão. Isso daí eu acho que tem um peso no jogo. Se a gente voltar 3 semanas, era o início de trabalho do Dorival, era início. Aí no domingo, vamos voltar. Posso fazer também, uma outra pergunta em cima do seu comentário? O Atlético que joga em casa e o Flamengo que joga em casa, qual desse time tem performado melhor? Dos jogos em casa, acho que o Atlético ainda está um pouco à frente. Mas o Flamengo melhorou em relação a time o que tinha apresentado no jogo de ida. Porque vamos voltar um pouquinho naquela semana, como é que foi? O Turco pendurado, domingo o time joga bem, domina o Flamengo, ganha pelo Brasileiro. Na quarta ganha também, mas o Flamengo já não me parece tão inferior como foi no Brasileiro. Mas é inferior, é dominado, é superado pelo Atlético. Depois, algumas semanas passaram e o Flamengo ganhou alguns jogos seguidos, contra times mais fracos, é verdade, mas ganhou em muitos momentos jogando bem, ou dominando a maioria dos times. Né? Derrota para o Corinthians em Itaquera, a gente falou aqui de um jogo que foi equilibrado em grande parte do tempo. Outro Flamengo também. Um gol contra do Flamengo. Então, assim, é um Flamengo que me parece que está mais confiante.
entendeu melhor o que o Dorival quer. A memória do torcedor em casa é o 7-1. E o 7-1, né? Que não é, assim, é uma outra realidade, mas tem razão, Claro. Dani. Foi o último jogo no Maracanã, né? Que foi talvez o principal jogo, um dos principais jogos Foi o último jogo ano. do time que joga amanhã. Exatamente. Então, assim, é um Flamengo que está melhor. É um time que está melhor do que aquele time do Mineirão. Sim. O Atlético não mexeu tanto, não mudou tanto. O Atlético teve realmente uma semana muito boa naqueles dias. Depois tem feito aí um brasileiro para brigar pelo título, como vai brigar. Acho que é um Atlético daquele nível que apresentou no Mineirão e um Flamengo melhor que estava em Belo Horizonte. Agora, não sei se o suficiente para eliminar o Atlético amanhã. Aí é uma outra conversa que a gente vai começar a ter resposta quando a bola rolar. A gente não pode falar disso hoje, não? Porque eu quero saber. Porque assim, a vantagem ela é do Galo. É que palpite no dia do jogo, né? Entendi, está fugindo discretamente. Dani, o Atlético... A vantagem é do Galo, mas aí tem o fator casa para o Flamengo. Exato. Eu estava dando uma olhada aqui no site O Gol. O Flamengo em casa contra o Atlético Mineiro fez 40 jogos, venceu 24, houve 7 empates e o Atlético ganhou 9. Mas os últimos 8 jogos no Maracanã, como mando do Flamengo, foram 4 vitórias do Flamengo, 1 empate e 3 vitórias do Atlético. Você entendeu? Então, embora o histórico desse confronto favoreça barbaramente ao Flamengo, o histórico recente não é tão favorável assim. Sim. Não é tão favorável assim. Mais uma vez, o Galo pode perder. Vai para pênalti. Sim, ele pode perder por um gol de diferença. 4-3, pênalti. 5-4, já pensou? Pênalti. Por isso que eu estou perguntando, qual que é o tamanho dessa vantagem do Galo? Eu acho que diminui. essa vantagem ela existe, ok? Mas ela não é tão expressiva assim. Se fosse 2-0 sem aquele gol do Lázaro no final do jogo, aí seria outra história. Passe do Rodinei. Por exemplo, Fortaleza e Ceará vão jogar hoje. Com o mando do Ceará. Primeiro jogo, 2-0 Fortaleza. Aí é diferente. Tem um peso. Você precisa fazer 2 gols para levar pro pênalti. Mesmo o Ceará bem, o Fortaleza e 3, numa pindaíba hoje. E 3 para passar sem a necessidade. É muita coisa. Sim. É muita coisa. Então, a vantagem do Atlético existe? Claro que existe. Óbvio que sim. Mas o Atlético não é um time, por exemplo, você fala assim, o Atlético de hoje é aquele Atlético que lembra muito o Corinthians do Carille. Entendeu? Pô, com a vantagem de 1-0, de um golzinho só, pra você passar naquela defesa do Corinthians, era duro, velho. Era duro, não era fácil, não. Não é o caso. Esse Atlético é um time que gosta de jogar. Por conta da qualidade dos seus jogadores. Eles gostam de ter a bola. Eles não ficam se defendendo. Eles ficam esperando o momento certo de ter a bola, claro, para atacar e agredir o adversário. E o Flamengo também. Então, por isso que eu acho que essa vantagem de um gol, ela existe. Ela é expressiva? Não acho. Não acho. O Flamengo pode se classificar, gente. Pode se classificar. Não digo tranquilamente, mas é um resultado factível. Não é uma surpresa. Seria uma surpresa. Agora, o caso do confronto Santos e Corinthians. 4-0 para o Corinthians. Acabou. O Santos vence por 5-0. Tinha alguém pedindo para te perguntar aqui que jogo você ia assistir e quem passava de Santos e Corinthians. Vai passar o Corinthians. Eu vou assistir Santos e Corinthians. Quando o Santos joga, eu não assisto nenhum outro jogo no mesmo horário. Nenhum outro jogo. Depois eu leio. Vai escrever depois? Vai mais ou menos. Depende do humor. Acho que não vai escrever, não. Se o Santos ganhar do Corinthians de 5-0, Dani, é uma tremenda surpresa. O Flamengo ganhar do Atlético de 2-0, por exemplo, não é surpreendente. Não. Como o Atlético estava ganhando do Flamengo por 2-0 e o Lázaro faz um gol no final. Não é surpreendente, mas tem uma vantagem. Porque quando a gente fala que não é o Atlético que parece o Corinthians do Carille, também não é um Flamengo que parece o Corinthians do Carille. Não é um Flamengo sólido, não é um Flamengo que passa muitos jogos sem tomar gol. É um Flamengo instável, é um Flamengo que não tem, mais uma vez, seu principal nome da defesa. É um Flamengo que, ao mesmo tempo que busca entender e se acertar e vem se acertando do meio para frente, ainda não sabe exatamente o que fazer do meio para trás. E, por outro lado, você tem jogadores com qualidade no Atlético e você tem um Flamengo que, em tese, se ele vai propor, se ele vai tentar, se ele precisa fazer o placar, quando ele faz isso, ele deixa espaço. É um Atlético que joga muito melhor quando tem espaço para jogar do que exatamente quando bloca ali, né? Ataque contra a defesa. O Flamengo é um no seu time campo que dá de espaço. ataque. Exato. E o Atlético rende muito mais no termo ofensivo quando ele tem espaço para atacar. Qual o lado mais forte do Atlético? O Zarate está voltando, depende de você ter um Kenan, para mim eu acho que é o lado esquerdo. Esquerdo. Quem é que está na direita do Flamengo? Você não tem o Mateuzinho? Como é que você vai posicionar? Eu entendo de você falar que tem um problema, mas é mais que isso, é porque para mim tem a ver com o espaço que é dado quando você perde a bola. O Flamengo ainda não ajustou quando você perde a bola, seu retorno, sua composição, a sua transição defensiva. Então, assim, eu acho que tem minimamente uma vantagem para o Atlético, porque o jogo está aberto,
Os dois times não são sólidos do ponto de vista defensivo. E dentro desse cenário, tem um time que está à frente. Tem um time que precisa fazer 2. Sim. E tem um time que, se fizer 1, já complica muito a situação do adversário. Então, assim, está aberto, mas não dá para desconsiderar a vantagem do Atlético a partir do momento... Concordo com você. Os dois times têm problema. Existe. Os dois times têm mas problema. não acho expressivo, é isso que eu falei. Expressivo seria um 2-0. Amanhã a gente vai dar placar, mas dividindo ficha hoje. 100 fichas. 100. Ou 10 10, fichas, 10. tanto faz. Quer facilitar a matemática? Quer ir com 10? 60-40 para o Atlético. 60-40? Para o Atlético. Prates, talvez começou assim. 60-40 Galo. Faça engane. 55-45. Não, isso é 10. É 10. Ué, mas por tá que bem. ele não pode dividir? Você falou, a gente não falou 10? Pode dividir? 6-4. Mas você dividiu 60-40. Mas era 6-4. Vamos manter o padrão. Deixa o menino dividir as fichas dele. Quer ficar em vontade. cima Mas do é que muro. vocês querem com ficha, eu posso dividir na probabilidade. Com 10 fichas, qual é a divisão? Você não pode partir a ficha ao meio. Com 10 fichas, Não é difícil, vai. 5 pro Galo. Não pode, Dani. Calma. Calma. 5 pro Galo, 4 pro Flamengo, 1 pros pênaltis. Pronto. Agora Mas arrebentou. 6-4 é quem passa, não é placar de jogo. Nossa, né? mas é uma quem dificuldade passa, para quem passa. falar. Dá uma marretada aí pra ver se quebra o muro. Não, eu vou tentar. Ele sai de cima do muro. Acabou o jogo, acabou a rodada. Quem está passa? classificado? 10 Depois dos pênaltis, quem vai se Meu classificar, Atlético- Pacinho? o Atlético é favorito, mas nesse tipo de jogo a gente sabe que tem muita armadilha. Eu acho Ah, que o meu Flamengo Deus vai do passar em casa. céu. Flamengo 6-4. vai Você passar. pode dividir 10 fichas? Dividiu? Eu já dividi a ficha, eu coloquei o 6-4. Mas 6-4 esquece os pênaltis, quem Flamengo, vai é passar? isso? 6-4 pro Flamengo passar? pra passar então? Isso. Passar. Passar ou pro favorito? Passar. Não, tem duas Passar. coisas. Pra passar, Passar. 6-4 pro Flamengo. Dani. Doeu? Que Não, você é o dificuldade. próximo. Não, eu sou o último, eu sou o decano da mesa. Não, mas quem apresenta isso aqui sou eu. Vou dividir suas fichas. Não, eu acho que é o seu irmão. Dei a cartada, você gostou? 6-4 Flamengo. E você acha o quê? Eu acho que tá 6-4 pro Galo. Pro Galo? É lógico. Não, acho que lógico. você... Esse telefone O Galo vai tem que ser tocar pra depois. 2-1 Foi a pro última vez que ela Atlético falou isso. Mineiro. Não sei, 6-4 para o Galo. Coloca aí a imagem do Vidal. Vou continuar falando de Copa do Brasil, mas coloca só a foto aí do Vidal, por favor, pra gente mostrar o que... Ele cavou a vinda, né? A esposa botou a camisa do Alexis Flamengo, ele botou a Sanches. camisa do Flamengo. E agora ele coloca ali uma foto dele com o Sanches. Não ganha de ninguém o New Jersey. Não dá nem pra saber se essa foto aí é na Itália, É na se é Itália. no Brasil. Na Itália. Provavelmente na Itália. Esse é o Alex Sanches tá com ele? É. Jura? Foi diferente, você achou? Melhor não contratar, seu Romani? Harmonização facial? O meu neto, eu tenho um netinho que tem 7 anos, o Bruno. Eu falei, Bruno, você viu? O Vidal vai jogar no Flamengo. Eu falei assim, coitado do Flamengo. Eu falei, por quê? Não seria coitado do Vidal, que joga na Europa, agora vem jogar no Brasil? Não, esse cara é muito encrenqueiro, vovô. Ele é violento, encrenqueiro, ele é expulso toda hora, só arruma confusão. Eu não gosto dele. E ele é seu neto, né? Meu neto. Que coisa. Veja a contradição Falou pra disso. mim, falou exatamente isso. Eu não sei se vai dar certo, entendeu? A proposta é muito boa, o jogador é ótimo. Mas o Davi Luiz também era. Jogaria no Santos? O Vidal? É. Olha, sinceramente, meu Deus. eu não gostaria. Aí, ó. Bom banco do E o Zé Gonçalo. Sanches? Esse eu gosto. Se os Flamengo contratassem o Alex Sanches, do aí Marcos seria Leonardo. legal. Porque é um cara que ganha jogo, tá lá na frente, faz gol, quebra linhas, leva pânico à torcida adversária. Vidal O Vidal também, Vidal quebra. Vidal quebra a linha. Vidal quebra muito, ele chega mas pra patrão, finalizar. Elemento hein? surpresa. É que o seu Mano não elemento gosta de surpresa eu ninguém também com sou. essa Você precisa ver, eu entro no personalidade campo, de ninguém criar espera. que Isso é zumba, uma né? arma pra você. É isso, é o problema. tenho certeza. Viu, Dani? Eu também sou elemento surpresa. Eu entro fardado em campo, uniforme no time, os caras... Pô, mas engana bem. o Sormani no jogo, eu causo uma tremenda surpresa. aí, a bola vai pra você. Eu quero saber se o cara vai fazer gol, se ele vai desequilibrar. Que nem esse extravante que abre espaço, O Vidal leva desequilibra. pra Vidal Rebouças desequilibra, na hora que do é rush. É isso. É isso, tem que abrir espaço, tem que levar lá pra resolver o problema do trânsito nas grandes capitais. Você também tem que fazer gol, o Essa é atacante boa. tem que fazer gol. Essa é boa. Sai da conta, Gol, hoje. entendeu? Sai O da Lucas Barbosa é melhor que o Ângelo, porque ele faz gol. Deixa eu o ler- Ângelo não E na faz. Rebouças? Deixa eu ler mensagem Hoje, aqui, que talvez é o melhor ajude. que eu faço.